Meus amores, pois bem, continuando a aula de Revolução Francesa. Nós podemos dividir a Revolução Francesa em três partes: a era das instituições, a era das antecipações e a era das consolidações. A era das instituições. Na era das instituições, após a queda da Bastilha, que foi, no outro vídeo já falei, foi o principal símbolo da Revolução Francesa. Após a queda da Bastilha, é instaurado na França uma monarquia constitucional. Existiram claros limites aos ganhos da população na era das instituições. Na era das instituições, podemos falar que quem se dá bem, é a burguesia. Por quê? Eles conseguem leis que conseguem que a nobreza, por exemplo, pague impostos. Então isso acaba sendo bom para a economia, e o que é bom para a economia também é bom para ela, E ela consegue uma maior possibilidade de subir no extrato social. Ela encontra toda a possibilidade nesse sentido. Porém, os países vizinhos da França, os países absolutistas, não ficaram nada satisfeitos, com o que aconteceu na França, com o rei sendo limitado agora por uma Constituição. Esqueci de falar isso, também outro ganha a Constituição. Então, imagina se essa moda pega, pensaram os outros países absolutistas. Então, o governo cheio de privilégios dos nobres, o rei com seu poder absoluto, pensou, não, eu vou ser limitado pela Constituição. Os nobres dos outros países pensaram, o quê? Nós vamos perder nossos privilégios? Então, eles pegaram junto com as suas tropas e invadiram a França. Não só os países absolutistas. A própria Inglaterra, que era absolutista, também não apoiou essa aventura liberal francesa. E o país, a França, estava perdendo, os franceses estavam perdendo as batalhas frente aos países absolutistas, Então, isso despertou uma certa desconfiança no governo revolucionário francês, Governo composto por membros da burguesia, tal. Então, começaram a questionar essa vitória atrás de vitória dos exércitos estrangeiros. Então, digamos que fizeram uma investigação, e descobriram que as próprias tropas francesas estavam facilitando o avanço dos exércitos estrangeiros. Estavam facilitando. Por que estavam facilitando? Estavam facilitando porque essas tropas os militares os comandantes dessas tropas eram elementos da nobreza, Aqueles elementos que tinham perdido vários privilégios. Então, eles estavam facilitando, eles queriam que retornasse ao antigo governo absolutista. Frente a essa situação, os revolucionários acabam destituindo o rei francês e mudando praticamente agora todo o governo. A França passa a ser governada por pela Assembleia, pelos parlamentares, a chamada Convenção, E essa convenção era composta principalmente por dois partidos. É importante prestarem atenção, porque é daí que nasce a esquerda e a direita.
tá? Quem sentava à esquerda nessa convenção eram os chamados jacobinos, tá? E eles eram a favor de um governo que desse prestasse mais atenção aos trabalhadores, um governo onde as leis eram mais voltadas para os benefícios dos trabalhadores, enquanto que quem sentava à direita no parlamento eram os girondinos. Estes eram favoráveis a um governo, entendiam que quem tocava a economia era principalmente a burguesia, então eles governavam mais voltados para benefícios, privilégios da burguesia. Daí que nasceu essa divisão esquerda-direita, né? Ambos tinham uma visão que achavam que era uma visão de como a sociedade deveria funcionar, né? E até hoje em dia é assim. A gente sabe que tem várias especificidades, nem sei se falei a palavra correta, mas é por aí, de esquerdas e direitas, mas a origem é essa aí, tá? Da Revolução Francesa. Essa é a definição raiz de esquerdas e direitas. Então, o que acontece, meus amores? As tropas vizinhas não sossegaram, continuaram suas incursões tentando restabelecer o governo absolutista de novo na França. Frente a isso, a convenção se reuniu e os deputados da esquerda, os deputados jacobinos, denunciaram para a sociedade, para a população, que havia uma resistência maior dos girondinos para a maior modernização do exército francês partir de leis mais duras, ou seja, resumindo, os jacobinos, a esquerda, queria que a burguesia francesa bancasse fortemente o aparelhamento do exército, tá? E frente à negativa, né, frente à impossibilidade ou pelo menos a impossibilidade de colocar para ontem esse objetivo, a população, principalmente os chamados sans-culottes, que eu já falei sobre eles no primeiro vídeo, né, invadem mais uma vez o parlamento e dessa vez proclamam o governo, entregam o poder na mão dos jacobinos, tá? E é um governo de esquerda, só que é um governo que eles conseguem, obrigam a burguesia a armar o exército melhor, conseguem expulsar as tropas estrangeiras e também tem muitas leis populares, como leis de tabelamento de preço, né, lei do máximo, né, que não podia, que o preço dos aluguéis, preço dos alimentos não poderia ser maior do que a capacidade dos trabalhadores de conseguir ter consumir, né, ter poder de consumo desses produtos, alimentos, aluguéis e tal, tá? O vídeo vai ficar muito longo, vou para o terceiro vídeo, né, tá? Então vamos para o terceiro vídeo aí de Revolução Francesa, parte 3. Até o próximo vídeo.